Um feliz e um abençoado sábado para você e para toda a sua família. Eu tenho agradecido muito a Deus por você estar assistindo conosco esses vídeos e também estar compartilhando. Muito obrigado. Que o anjo do Senhor acampe ao redor de todos vocês, que os proteja e que os livre de todo mal e de todo perigo. Amém? O texto que nós vamos comentar neste sábado, como um presente sabático, está relatado no livro de Salmos, no capítulo 23, o Salmo do Bom Pastor. E diz para nós o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe, ao lermos este salmo, nós fomos levados a considerar um pouco a antiga cultura do Oriente Médio, aonde muitos pastores estão pastoreando as ovelhas naquela região. E nós então consideramos algumas coisas que fazem parte da vida de um pastor de ovelhas. E uma das coisas que fazem parte ali do seu trabalho é que cada pastor tem para proteger e acompanhar o seu rebanho um cachorro preparado que está ali pronto para o que der e vier. Este cachorro, ele tem uma colheira, e a colheira desse cachorro é toda cheia de espinhos. Por quê? Quando aparece algum animal e que está ali se preparando para atacar o rebanho, esse animal feroz primeiro vai atacar o cachorro. E o cachorro, então, protegido pelaquela colheira de espinho, ele nunca é mordido mortalmente. E os espinhos, daquela colheira ferem ali os animais que estão atacando. E rapidamente eles procuram fugir, levado pela dor daqueles fincos. Outros fatores que fazem parte da vida do bom pastor é que eles têm sempre uma criança também preparada e ensinada para ajudar a guardar o rebanho. E por que isso? O rebanho, as ovelhas, elas acostumam com o cheiro do pastor e com a voz do pastor. Então, na falta do pastor, por alguma situação, ali está também aquela criança que as ovelhas já acostumaram também com a sua voz, já acostumaram também com o seu cheiro, e aquela criança cresce também preparando-se para exercer aquela profissão. Nos diz ainda que ali na cultura antiga, ali do Oriente Médio, eles não podem pagar dívida com a ovelha,
eles não podem vender a ovelha para outras pessoas, a não ser que esses compradores sejam açougueiros. Por quê? Se eles passarem essas ovelhas para outro dono, essas ovelhas vão morrer de depressão e de saudade do antigo dono. Então, quando se vende uma ovelha, é sempre para açougueiros, nunca para outros pastores que vão pastorear, porque elas não aceitariam outras pessoas pastoreando. Daí, né, o fato de crianças já serem preparadas, adolescentes já acompanhando, porque eles seriam os próximos pastores que iriam pastorear aquelas ovelhas. Outro fator também importante é que o pastor, ele tem sempre um cajado e ele tem sempre uma vara. O cajado é como se fosse um cabo de guarda-chuva para puxar a ovelha caso a ovelha caia em um buraco. E a vara, é claro, é para dar algumas lambadas nas ovelhas, caso seja necessário. E sempre tem aquelas ovelhas mais teimosas, sempre tem aquelas ovelhas que saem do meio do rebanho e o pastor precisa ir lá e buscar e trazê-las de volta. Então, esses são alguns fatores que estão relacionados com a vida do pastor. A vida de um pastor de ovelhas é uma vida dura, difícil, sofrida, porque ele passa mais tempo fora de casa, longe da família, do que com a família. A vida do pastor é uma vida difícil porque ele precisa acordar bem cedo. E todos os dias é a mesma coisa, ele tem que contar as ovelhas para ver se elas estão todas ali. E ele tem que sair do aprisco onde ele não dormiu bem e tem que caminhar de 3 a 4 quilômetros para encontrar água, para encontrar pasto. E a vida do pastor é difícil porque ele bebe da mesma água que as ovelhas bebem. Ele carrega com ele 1 litro de plástico que ele chama de candil. E ali ele vai levando água, porque em muitos casos chega em um lugar que tem água e o acesso é difícil, e tem ovelhas que têm medo de chegar para beber a água, e se deixar elas morrem ali perto da água e não descem para beber a água. Então o pastor de ovelhas tem que descer, encher os vidros e colocar água na boca de algumas ovelhas que são um pouco mais medrosas. É essa a vida de um pastor de ovelhas. Aí o Salmo diz que ele conduz as ovelhas em pastos verdejantes. Mas como verdejantes, se eles estão num deserto, se a seca vai acabando tudo pela frente, tirando a sombra, mas o pouco que eles encontram pelo caminho supre as necessidades. Daí é que vem de nada me faltará. Então nós poderíamos mudar essa linguagem e dizer: de nada terei falta, porque Deus complementa no organismo das ovelhas e do pastor a carência, né, da falta de alimentação ou da pouca alimentação. A vida do pastor é uma vida de peregrinação, ele não para, ele está de lugar em lugar. E o Salmo ainda diz que não terei medo algum, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O porquê que o Salmo diz isso? Vamos saber logo em seguida. Andar pelo vale da sombra da morte faz parte do cotidiano. Ele sempre tem que atravessar por lugares perigosos, passar por estradinhas tão estreitinhas
e que tem embaixo um abismo, e as ovelhas vão ali em fileira, né? A fila indiana, e o pastor na frente falando, e elas vão acompanhando, uma não passa na frente da outra, porque elas sabem que o caminho é perigoso, mas eles atravessam com segurança aquele caminho. De nada eu terei falta. É uma certeza que o pastor tem, e é uma certeza que nós, como ovelhas, precisamos ter também, de que nada nos faltará, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Quando o pastor volta com as ovelhas para o aprisco, o pastor tem que contar as ovelhas de novo. Daí aquela parábola, né, que um homem tinha 100 ovelhas, e ele contou, ele deu falta de uma, e ele então largou as 99 e foi em busca daquela que havia perdido. Por isso que o Salmo fala isso. Porque o pastor tem que dar conta das ovelhas. Ele não pode perder nenhuma, não pode deixar nenhuma para trás. E isso é porque ele ama aquelas ovelhas também. E o Salmo mostra pra gente que o pastor usa a vara se necessário for, mas a vara é usada para proteger. E sabia que às vezes o pastor precisa até quebrar uma perninha da ovelha para a ovelha não escapar, porque sempre tem umas no meio do rebanho que foge e que o pastor tem que ir atrás, e ela cai num buraco, e o pastor tem que tirar do buraco, aí ela está machucada, aí tem que ficar curando as suas feridas. Por isso, então, é que às vezes ele precisa usar a vara, mas para evitar um mal maior. Assim é Deus com cada uma de suas ovelhas. Sabe, conta-se uma história que alguns turistas, passeando ali pelo Oriente Médio, viu ali um pastor e aquelas ovelhas andando atrás, obedecendo a voz do pastor, e de repente eles presenciaram uma ovelhinha que saiu do meio daquelas e foi para o outro lado. E eles presenciaram quando o pastor foi atrás daquela ovelha que tinha se dispersado e quebrou a patinha daquela ovelha. E os turistas acharam um absurdo, aqui não tem nada para proteger os animais. Então o guia turístico teve que explicar. É muito difícil acontecer isso. Mas às vezes, quando um pastor chega a quebrar a patinha de uma ovelha, é porque aquela ovelha já desobedeceu demais da conta. É porque ele já gastou muito tempo andando atrás daquelas ovelhas e teve que arrumar outra pessoa para tomar conta, deixou a criança ali que está sendo treinada para ir atrás da ovelha, porque ela estava sempre se desgarrando das outras ovelhas. E quando ele faz isso, ele faz sabendo que depois ele que vai ter que curar a patinha dessa ovelha. E conta a experiência que ele, na maioria dos casos, carrega aquela ovelhinha no colo, porque aquela ovelhinha está mancando e às vezes ela não aguenta andar muito. E enquanto ela está mancando, ela está lembrando que ela foi desobediente. Mas aquele pastor carinhosamente pega aquela ovelha, cuida daquela ovelha e carrega aquela ovelha no colo. Sabe, às vezes as pessoas falam que Deus releva tudo, que Deus não repreende, que Deus não castiga. Mas a Bíblia diz que Deus repreende e castiga aquele a quem Ele ama. O pastor de ovelha também castiga a ovelha porque ele ama. E eu perguntaria: que tipo de ovelha você é? Você é desobediente?
Você precisa de vez em quando tomar umas varadas para que você lembre que você tem um pastor que está cuidando de você e que você deve ser submisso a ele. Não seja uma ovelha teimosa que está sempre saindo de perto das ovelhas, de perto do rebanho. Não queira ir para longe do seu pastor, porque o que você vai encontrar é abismo, é sofrimento, é dor. E o bom pastor, que é Jesus, não quer seu sofrimento. Jesus quer carregar você no colo, se necessário for. Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar do abismo. Então deixe Jesus fazer isso. E seja uma ovelha que esteja disposta a estar sempre junto do rebanho. Não tente fugir do aprisco, porque quando você foge do aprisco, você está correndo para perto do perigo. Jesus é o bom pastor e Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas você precisa ser a ovelha que está sempre perto do pastor, a ovelha que está sempre perto do rebanho, a ovelha que está sempre pronto a obedecer. E aqui diz o final do Salmo, que Ele nos levará a morar com Ele para todo o sempre. Sabe, você como ovelha do Senhor, eu como ovelha de Jesus, a nossa habitação não é aqui. Mesmo que de nada nós teremos falta por aqui, Deus ainda quer dar coisa melhor para nós na eternidade. E Ele espera que eu e você sejamos ovelhas prontas a obedecer, a seguir o pastor, a conhecer a voz do pastor. E assim nós estaremos seguros e preparados para a eternidade. Muito obrigado, um abraço para você e um feliz restante de sábado. E sábado que vem a gente está aqui de volta. Tchau, tchau.